TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida neste momento, porque é através das palavras de Cristo que nós somos abençoados, que Deus trabalha nos nossos corações. Por isso que todos os dias nós precisamos estar sempre buscando a palavra, sempre orando, sempre estar em contato com a verdade do Senhor, porque é ela que vai transformar os nossos corações. E assim nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, a nossa comunhão espiritual com Cristo, aquela intimidade de ver, de sentir Cristo dirigindo as nossas vidas, nos guiando para tudo aquilo que Ele deseja, porque sabemos que somente a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E que quando nós escolhemos as nossas próprias coisas pelo que nós achamos e pensamos, nós sempre acabamos saindo da vontade do Senhor. Por isso, como é importante todos nós estar sempre buscando a palavra do Senhor, vigiando, orando, e estar sempre em contato com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos, para que haja essa mutualidade, esse compartilhar, essa comunhão do Espírito. E hoje nós temos uma convidada muito especial, nossa irmã Júlia Manarelli, lá do Rio de Janeiro, que veio aqui para conversar um pouco conosco, contar as suas experiências, como ela chegou ao Senhor. Tenho certeza que nós vamos todos nos identificar e que o Senhor esteja abençoando. Tudo bem, irmã? Amém, tudo bem. Deus abençoe. Amém. Então, nós vamos iniciar a nossa... Eu gostaria de perguntar como é que foi que você recebeu, né, essa palavra do Senhor no teu coração, o que você estava passando naquele momento. Contar um pouco para nós como que Cristo conquistou teu coração, né? Amém. O meu tio, na época, ele já vinha morar em São Paulo, né? Ele morou um tempo aqui. E ele ia trabalhar no Rio, ficava uma semana lá no Rio e dormia lá em casa essa uma semana, né? Então ele era recém-batizado, também estava naquela fase de querer falar para todo mundo, né, do Senhor, das experiências dele. E sempre falava comigo, com todo mundo lá em casa, e eu era muito resistente, né? Porque eu via muitas pessoas rejeitando ele por meio do que o Senhor fazia na vida dele, né? E muitas pessoas iam se afastando, então quando ele vinha falar para mim, eu falava, eu não quero isso, né? Vai todo mundo me rejeitar também, né? E eu era muito carente, né? Então eu necessitava de muitas pessoas perto de mim. Então eu tinha pavor do que o batismo ia fazer na minha vida, né? O que Cristo ia fazer na minha vida. E na época do colégio, né, umas colegas minhas eram cristãs e também me evangelizavam e falavam do Senhor para mim, e eu fugia, né? Eu era daquela assim, amanhã eu me batizo. E no dia seguinte eu sumia da escola, não queria mais falar nada de Jesus, né? E nesse tempo eu vejo muitas experiências assim que os irmãos falam que estavam passando por muitas tribulações, né? E nesse momento conheceram o Senhor. E eu vejo que comigo não foi tão assim, porque eu estava em casa. Meu tio, nessa semana, estava dormindo lá em casa e ele começou a falar, a gente estava jantando lá em casa, e ele estava falando assim do Senhor pra gente, e aquilo me tocou, sabe? Eu tenho certeza que foi o próprio Cristo que colocou no meu coração aquela convicção de que eu precisava daquilo, e de que eu deveria ignorar o que as outras pessoas iam pensar a meu respeito. Porque apesar de eu ver todo mundo rejeitando, né, o meu tio, a família, se afastando, né, em função disso, eu via pontos positivos, né? Eu via uma mudança que eu queria na minha vida também. Então, naquele momento, eu vi que eu estava disposta a encarar as dificuldades que viriam, mas eu queria aquilo para minha vida. E a gente jantando, quando a gente terminou de jantar, eu levantei da mesa e falei, eu quero me batizar hoje, sem discernimento, né? Eu levantei e falei, é só mergulhar na piscina, né? Um calor danado. Eu falei, eu quero me batizar hoje, né? E a casa onde eu fui batizada era praticamente na esquina de onde eu morava. E eu fui, me batizei, e a sensação era de que, o engano, né, de que eu ia levantar, eu ia sentir alguma coisa diferente, né? Então, quando eu levantei, eu não vi nada, eu falei, isso não vai dar muito certo, né? Eu pensei que era mais, né, uma expectativa, assim, humana de que eu ia sair outra coisa dali, né? Uma mágica. E espiritualmente aconteceu, né? Tenho certeza que eu não levantei a mesma.
E aí eu fiquei uns 2 anos, assim, depois do batismo, sem tocar na palavra. Não lia nada, não congregava, não fugia dos irmãos, né? Vinha aquela, falava, ela vem chato falar de Jesus, né? E eu já batizada. Mas eu não queria muito saber. Até que aí foram começando, né, a apertar as coisas assim lá em casa, as dificuldades. E eu vi que eu não estava ali para viver uma religião, né? E que o batismo não era só não era só mergulhar na piscina, né, como eu achava. E comecei a desejar ver a mudança na minha vida. Então, eu comecei a ler e eu nunca gostava de ler, né? Na época de faculdade, de escola, eu nunca lia nada. Eu sempre ia na aba de alguém. Então, eu falei, mas a maior dificuldade vai ser ler a Bíblia. E eu fui começando a gostar. Hoje, se eu leio todos os materiais assim, mas se me der um livro do mundo, eu não consigo ler. Mas a Bíblia eu vou lendo, porque eu vejo que é uma palavra que muda, né, a gente internamente. Então, eu comecei, e já só de 5 anos de batismo, 3 anos assim que eu comecei mesmo a buscar viver a palavra, né? E eu vi que aquilo foi um momento de início muito difícil, porque eu via as pessoas se afastando de mim, como eu via com a família do meu tio. Mas ali eu via que Cristo me fortalecia, né? Eu via que eu tinha condição de passar por aquilo porque eu estava servindo a Cristo, né? Eu tenho que procurar agradar ao Senhor e não a minha família natural, não a homens, né? Então eu vejo que hoje eu passo por dificuldade, mas eu sinto o consolo de Cristo, né? Antes, como era muito carente, eu precisava ter algumas pessoas para sempre falar aquilo que eu queria ouvir. Então hoje eu vejo exatamente o contrário. Eu ouço tudo aquilo que eu não quero, que eu acho que eu não vou suportar, mas Cristo mostra que eu suporto, né? Que é por amor a Cristo. Então hoje eu vejo que não é um sofrimento em vão, como eu tinha, né, no mundo. É um sofrimento que tem um fim proveitoso, né? Então ver a minha família assim contrária ao que eu penso, né? E era difícil, mas hoje eu creio que Cristo está mudando muito dentro de mim. E nessa época que eu me batizei, a minha mãe já era batizada, né? Ela hoje não congrega, mas ela se batizou porque ela estava passando por problemas com meu pai, né, no casamento. E a gente chegou aí num centro espírita, né, para tentar resolver, ia de lugar em lugar procurar a solução. E eu tentava achar Jesus em cada um daqueles lugares e não achava em nada. E para mim já tinha acabado, para mim eu já tinha ido em todos os lugares, né? Então, em tudo quanto é religião. E eu fiquei apavorada, porque eu falei, gente, mas então aonde que está Jesus, né? Se tanta gente era transformada e eu já tinha ido em, teoricamente, todos os lugares, né? E nenhum Cristo estava lá. Então eu vi que foi uma obra muito do Senhor, assim, e hoje, apesar das dificuldades, no fundo tem aquela alegria, né? Assim, de saber que o que a gente passa hoje não é em vão, né? Não é uma dor, porque Cristo não quer o nosso mal, né? Então eu vejo que cada sofrimento o homem natural perde, né? Mas o espiritual, né? O homem interior, ele vai crescendo, né? A cada dificuldade que a gente passa. Tem muitas pessoas que passam por essa mesma situação, né? Onde no cônjuge um aceita o Senhor, o outro ainda não, ou mesmo no teu caso, né? Só você dentro de casa, como filha, estava se abrindo ali, e a gente tem aquele medo, aquele receio que as pessoas vão nos rejeitar, que nós vamos ficar sozinhos. E às vezes, até por um período, Deus até permite que as pessoas se afastem, até porque aquilo é bom para nós nos limparmos e nós amadurecermos espiritualmente. E depois Deus traz de volta essas pessoas, porque elas, pelo nosso testemunho, começam a pensar, não, mas a pessoa mudou, né? Ela já está diferente. Então tem alguma coisa que Deus está fazendo, que realmente aquilo que ela está aprendendo, que ela está fazendo é bom. Então, se você hoje passa por essa mesma situação, não temas, né? Como a nossa irmã falou, que o Senhor, Ele nos consola. Nós temos que sempre querer agradar a Deus, porque as pessoas podem até não concordar com a fé, com as coisas que Deus nos mostra, mas com certeza Deus, ele vai trazer a consolação, e nós temos que perseverar, porque nossa família ou as pessoas que estão ao nosso redor, pouco elas podem fazer por nós, né? Mas Cristo não. Cristo, ele resolve todas as coisas. E mais cedo ou mais tarde, aquelas pessoas que nós amamos e que podem por um período nos rejeitar, elas vão ver Cristo na nossa vida, e aí as coisas vão mudar e elas vão também querer receber o Senhor, né? Amém. E eu vi que o Senhor foi justamente, como você falou, foi colocando várias situações na minha vida em que dava vontade de desistir, né? Porque naturalmente não era nada do que eu queria que acontecesse comigo, né?
E uma experiência assim que marcou muito, né, que eu já compartilhei algumas vezes, foi quando o Senhor pediu para que eu mandou, né, uma ordem, né, que eu saísse da faculdade. Eu estava no 6º período, né, faltavam 4 para terminar. E aquela foi saindo assim aquela vontade, né, aquele interesse ali, não que eu teve muitas experiências boas lá na faculdade, o Senhor eu vejo que me usou lá por um tempo, mas foi saindo aquele desejo de aprender tudo aquilo, né? E eu ouvia muitas coisas na faculdade, eu cursava farmácia, né? Eu ouvia muitas coisas contrárias ao que eu ouvia, né, na igreja. Então, eu lembro que uma aula, o tema era medo e ansiedade. E era na semana que eu estava ouvindo o CD sobre o medo e sobre a ansiedade. E aí o professor falando, né, assim, que o medo não tem cura, que a ansiedade não tem cura, explicando tudo farmacologicamente, né, que não tinha cura. E a vontade que dava era levantar e botar o CD para a turma toda ouvir, né? E aí foi saindo aquele interesse ali por aquilo tudo, né? Mas eu sabia que o Senhor ainda tinha que me usar ali por um tempo. Então eu vi que Ele usou, alcançou as pessoas que Ele queria. E aí, na hora de sair, né, eu fiquei um tempo, quase um ano, relutando contra aquilo, porque eu falei, meu Deus, a minha família já está me achando meio doente, né, porque eles falam que eu estou maluca. Então, eu decido sair da faculdade, como é que ia ser aquilo para mim, né? E eu fiquei mais uns 2 períodos na faculdade lutando contra aquilo, porque eu não queria. E eu comecei a lembrar de várias situações que eu tinha passado com o Senhor, em que Ele mandava fazer coisas naturalmente malucas, né, porque o homem é natural, né? E que Ele tinha me sustentado, né? Ele cuidava de todo o resto. Então eu vi que o meu dever era só obedecer a fazer aquilo que Ele tinha ordenado. E no encontro lá em Gramado, né, em 2014, o Senhor testificou, e eu orando, e eu fui com fé de que o Senhor ali ia testificar, né? Se realmente era para eu sair, eu falei, então Deus fala de uma forma bem clara, para não ter uma dúvida, né? Porque se eu saísse e não fosse aquilo, eu ia estar fazendo uma besteira grande, né? E aí o Senhor testificou, e eu voltei para o Rio, com aquela coisa assim, e agora, né? Vou sair, vou na faculdade, cancelar a matrícula, aquela coisa toda, e o coração apertado, né? Porque eu já realmente não queria mais estudar tudo aquilo, mas ir para minha família, como é que ia ser, né? E foi uma experiência, assim, que até hoje tem um ano que eu larguei a faculdade, e trabalho e tudo, né? Eu vi que o Senhor queria ali que eu saísse de tudo, e eu, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso, né? E quando eu tomei a decisão, eu falei, se é o Senhor que está mandando, foi Ele que me colocou lá, é Ele que tira, e se Ele quer que eu saia agora, amém, né? E por fé eu fui. E comecei a conversar com a minha mãe e com o meu pai, né? E gente de fora assim, não, mas você não pode fazer isso, aquela opressão, aquela coisa toda assim que dava vontade de falar, realmente não é isso que eu tenho que fazer, né? E o Senhor falando, vai que é isso aí mesmo, né? E o Senhor confirmava toda vez que eu orava. E aí eu fui na faculdade, decidi, tranquei. E até hoje é uma das situações assim que o Senhor mais trabalha, né? Porque eu ouço de tudo na minha família, né? Ouço que tô doente, que eu tô fanática, né? Que tô maluca. Eu ouço que assim eu saí da faculdade para ficar indo na casa dos outros, né? Porque eu só vou para grupo familiar, para culto, né? Para as programações. Então, naturalmente, até eu mesma achava que era um absurdo fazer isso, né? Mas o Senhor honrou, né? Porque Ele me deu paz, né? A partir do momento que eu vi que era aquilo mesmo que o Senhor queria, me deu paz mesmo de fora, eu recebendo tudo da forma contrária ao que eu queria. Eu queria minha mãe e meu pai me consolando, passando a mão na minha cabeça, e não foi nada daquilo, né? Então, para ir para os encontros, depois de eu já sair da faculdade, era uma luta, cada encontro que tinha, cada programação, porque, tu largou trabalho, faculdade e quer ficar viajando, né? Achava que eu viajava para me divertir, para passar férias, né? E cada encontro que eu ia, o Senhor, eu me sentia mais confortada assim pelo Senhor, né? Uma paz assim que a gente não entende, né? Só o Senhor que dá mesmo, porque ouvindo as coisas que eu ouvia eram muito difíceis para mim, né? Ainda não vou falar que é fácil, né? Eu ouço e me incomoda, mas eu já tenho certeza, né? E o Senhor dá paz quando a gente faz aquilo que Ele pede, né? Então foi muito bom assim, eu vi, né? Que Deus me usou o tempo que tinha que usar na faculdade e só a tribulação, né? Eu falo, me usou, não foi nada maravilhoso para mim lá dentro, mas eu vi que o Senhor me quebrou, né? Tratou a área da rejeição, da amargura, do perdão, e foi tratando. Eu vi na prática ali na faculdade, foi mais onde eu vi na prática tudo que eu lia. Porque enquanto eu ficava em casa, até na época do colégio, eu não tinha muita experiência, porque era a época que eu me batizei e que eu não lia nada. E na faculdade eu fui começando a me firmar, e foi quando as pessoas foram se afastando, né? Me chamava para sair, eu já não ia, né? O que tu faz todo final de semana que eu não pode ir para uma festa, não pode ir para uma balada, para nada? E eu nunca fui, né, dessas... Não conheci direito o mundo, né? Porque eu já não gostava mesmo dessas coisas.
Então eu vi o cuidado que o Senhor teve comigo, que Ele tem até hoje, né, de honrar, né, se Ele me deu uma ordem, eu vi que eu não precisava temer nada, né, do externo, porque o Senhor ia me dar paz, e como tem dado, né, todo dia. Amém. Todos nós temos um propósito, né? Todos nós temos um potencial e algo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Então, tem pessoas, eu também não, Deus me direcionou para não fazer um curso. Então, cada pessoa tem uma situação, tem uma direção de Deus, né? O importante é que a gente tenha bem claro dentro de nós o que Deus quer conosco. Então, tem pessoas que estão lá fazendo curso, que estão na faculdade, que estão desenvolvendo uma carreira profissional e estão também na vida da igreja. Mas tem pessoas que Deus tem um plano diferente, que Deus tem coisas diferentes, e nós temos que aprender sempre a seguir aquilo que Deus quer de nós, né? Porque também seria difícil ficar lá dentro sabendo que era uma coisa que o Senhor reprovava, né? Que Deus, aí tu tá indo contra a tua própria consciência, tendo clareza da vontade do Senhor e estando em desobediência. E aí ia faltar paz, não ia fluir mais nada também, né? E Deus também não ia honrar aquele estudo. Então nós temos que sempre aprender a seguir a vontade do Espírito, sempre estar orando e buscando o Senhor, porque com certeza Ele vai direcionar todas as coisas. Porque basta a gente não tem um versículo, a gente não ter paz, né? Tem aquele versículo que diz que a paz é o árbitro no nosso coração. Então, a paz de Cristo é que Deus vai mostrar se aquilo está agradando a Ele ou não. Se eu devo fazer, se eu devo recuar, se eu devo ir adiante. Deus, Ele vai, através da sua paz, Ele mostra para nós qual é o nosso caminho, né? Aquilo que o Senhor Ele está direcionando. E às vezes a gente vai ter que ir contra a mão do mundo, né? Contra a vontade das pessoas. E geralmente a família, né, vem muito contra, porque é realmente uma loucura. Mas se nós seguirmos o Cristo, Deus sempre vai honrar, e como a nossa irmã falou, a gente vai ter a paz e a consolação de Cristo vem, a gente sabe que a gente está fazendo aquilo que o Senhor determinou, né? Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.